Boa noite, meu povo. Boa noite de Libertadores. Boa noite feliz. 2-0 Flamengo pra cima do Corinthians no primeiro jogo, né, dessas quartas de final aí da Libertadores. E pra mim, um jogo muito, muito importante pra essa sequência que a gente quer chegar aí. O Mundial nos espera. Quem sabe a gente ganha o Mundial antes do Palmeiras. Mas antes a gente vai aqui para um novo quadro que vos apresento agora, que é aqui do Papo de Torcida, que se chama Fala Professor. A gente vai bater um papo com o Dorival, ver o que ele tá falando, e a gente vai discutir junto com ele quais são as melhorias, os pontos pra gente acertar aí do que aconteceu nessa partida. Fica aqui com a gente e vamos aí ver a entrevista coletiva do Dorival Júnior com Arrascaeta. Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Muita gente apontou aquela vitória de 7-1 sobre o Tolima no Maracanã como uma melhor atuação sob seu comando e tudo mais, talvez pelo placar, muito expressivo. Mas vencer o Corinthians da maneira que o Flamengo venceu hoje, com tanta propriedade, a atuação tão segura, talvez indique para você, não sei, o grau de maturidade que essa equipe já atingiu sob seu comando? Eu acho que nós temos que ter a consciência de que fizemos sim uma grande partida. O áudio voltou. Acho que agora foi. Oi? Eu acho que nós temos que ter a consciência que fizemos sim uma grande partida. Foi uma partida importante, uma partida madura. Eu acho que dentro daquilo que nós treinamos e que nós exigimos, a equipe respondeu em todos os sentidos. Por quê? Porque você valoriza a posse de bola, mas ao mesmo tempo você não pode perder a agressividade. E principalmente os 3 jogadores de frente, quando estão agressivos em combate, você acaba filtrando essas jogadas e a defesa acaba sofrendo muito menos. Eu acho que isso tudo é fruto do trabalho e da dedicação que está existindo, do comprometimento de cada um que entre em continuar desenvolvendo e executando a função de quem estava. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A equipe encontrou realmente uma maneira de jogar e que se sente bem, se sente confortável. Acho isso Nós ótimo. temos 2 dos melhores meios do futebol brasileiro na nossa equipe. E esses jogadores, eles precisam estar... 2 dos melhores meias? Quem? Arrascaeta e quem? Everton? Será? Com bola, para que estejam com Deve bola, ser, né? Um posicionamento adequado, uma retomada no momento certo, uma reação pós-perda, isso tudo nós temos que procurar ter. E mesmo com uma equipe como a do Corinthians, que é uma equipe muito difícil de ser batida, principalmente aqui dentro, eu acho que nós tivemos uma atuação, sim, madura, mas apenas uma atuação. Esse torneio ainda tem mais 90 minutos. 90 minutos, bebê. Nada de salto alto. Perigoso, e teremos que ter muito cuidado no jogo de volta dentro da nossa casa. Monique Danello, TNT Esportes. Na mesma linha da pergunta do Pedro, mas agora para o Arrascaeta. Arrascaeta, em determinado momento dessa temporada, o Flamengo era muito criticado por não conseguir vencer adversários da Série A ou adversários que... Vocês repararam que o Arrascaeta ele faz assim com a sobrancelha? Olha só, reparem de novo, ó. Por não conseguir vencer adversários da Série A ou adversários que... Acho que ele não gostou muito, né, dessa fala da Monique Danello. Brigassem com o Flamengo ali pelas primeiras posições ou pelas principais taças. E o Flamengo vem de vitórias muito contundentes, como foi com o Atlético na Copa do Brasil e agora hoje com o Corinthians. Eu queria que você falasse sobre esse processo de retomada. Tem uma espinha dorsal de jogadores que já se conheciam, peças novas que chegaram. O que foi fundamental para o time retomar essa confiança e apresentar atuações como a de hoje aqui? Sim, como você falou, a gente vem numa evolução muito boa. Trabalho do treinador, a gente entendeu muito rápido o que ele quis. Entendeu muito rápido o que ele quis, quer dizer que o do Paulo Souza vocês não entenderam? Cada treinador tem sua forma de jogar. Cada treinador... Gente, ó, eu vou ficar fazendo comparação aqui. A gente, quando esteve com o Paulo, não fizemos as coisas talvez como ele queria ou não deu certo. Ou não fizemos como ele queria ou não deu certo. Qual será que é a resposta certa para isso, gente?
Vocês não fizeram como ele queria ou não? Só não deu certo? Mas acontece no futebol, acontece em muitas equipes. E mais importante é isso, a gente nunca desacreditou da força da nossa equipe e fundamental foi todos os caras entender muito rápido o que o treinador, o grupo deles trouxe, a ideia nova e a gente está hoje colhendo os frutos do dia a dia. Dorival, o Flamengo venceu com uma autoridade tão grande que a gente termina o jogo pensando que vai ser muito, muito, muito difícil o Corinthians ter qualquer chance de reverter o placar no Maracanã. Como é o trabalho do treinador numa semana como essa, que você abre uma vantagem muito grande e passa uma impressão para todos que a classificação está garantida, sendo que ela ainda não está garantida? Exato. Para quem está no meio do futebol, vocês sabem muito bem aqui. Cada partida tem uma história. Só para vocês? Cada momento você tem que se responsabilizar ainda mais por aquilo que já foi alcançado. Não adianta acharem que já esteja definido. Nós, internamente, trabalhamos com essa perspectiva, porque ela não é verdadeira, ela não é correta. Nós estaremos enfrentando uma equipe que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que é muito difícil de ser batida. Uma equipe que vai brigar ainda mais mais pelo Campeonato Brasileiro, uma equipe inclusive. perigosa, uma equipe que ela é guerreira. Perigosa. E futebol prega peças. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Inclusive, seu Dorival, crítica. Eu achei que em uma parte do jogo que o Flamengo tinha desistido de jogar. Fez 2-0, acabou. Deixou o Corinthians começar a gostar do jogo. Eles só não conseguiram realmente fazer gol ou criar alguma situação de realmente perigo porque tecnicamente os jogadores não deram conta do recado. Sentiram a partida demais. Mas fora isso, cara, eu acho que o nosso time deixou muito a desejar. Muito. A gente não foi tão intenso quanto deveria ser para fechar 4-0 de uma vez. Deixou, talvez, não sei se foi orientação do Dorival ou se for uma questão técnica dos jogadores. Mas a gente podia ter sido muito melhor. Finalizado isso agora. Cuidado, muita atenção, uma determinação ainda maior e uma preparação mais do que necessária para um jogo complicadíssimo na semana que vem. Não tem nada decidido, não. Nós não podemos trabalhar dessa forma. E nós temos que ter consciência que, se bobearmos, nós corremos um risco muito grande. Agora, é natural que o que a equipe jogou, todos já dirão, está resolvida a situação. Mas nós sabemos que não é assim. Nós que estamos nesse meio, nós sabemos que o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. Só um palmo. Não mais que isso. Pra você que é técnico, é mais Dorival, ainda. Boa noite aqui no meio, Raíssa Simplício da Nossa, Gol. vozeirão. Quando você chegou nos primeiros jogos, né, você falava muito sobre o momento da equipe, que era um momento de resgatar a confiança, de entender o que estava acontecendo, que os resultados não vinham, o desempenho era ruim. Hoje o Flamengo vem numa crescente muito boa, né? Muitas vitórias seguidas, grandes atuações como essa aqui na Arena Corinthians. O momento é outro. Hoje, Dorival, o Flamengo, a gente pode dizer que briga forte pelos 3 títulos que disputa ainda nessa temporada? Olha, eu acho que o momento está começando a se consolidar. Ele ainda não é outro. Vai depender muito da nossa postura, da nossa reação daqui para frente. O que o Arrascaeta falou é uma coisa interessante e importante. Se não acreditam naquilo que está sendo passado e desenvolvido pelo treinador, você... Opa! Calma aí. Não tem como não trazer isso pro Paulo Souza, né, seu Doriva? Jesus, toma conta. Se não acredita no que está sendo dito pelo treinador passado, o jogo não vai acontecer. Gente, o que será que acontecia no vestiário do Flamengo quando o Paulo Souza estava lá? Ficando no meio do caminho. Eu fico muito satisfeito porque todos os comportamentos pedidos, todos os posicionamentos que são necessários, toda a agressividade. Achei que a gente errou isso tanto. Tudo foi sendo trabalhado aos poucos. Isso tudo está começando a gerar resultados. Eles estão vendo que atuações dentro daquilo que está sendo trabalhado, está sendo pedido, solicitado e que eles estão fazendo
com dedicação e com muita determinação, acabam revertendo um processo e começam a gerar boas perspectivas. Nós temos um Campeonato Brasileiro de recuperação. Nós estávamos na 13ª ou 4ª posição, não me lembro bem. Por aí. E estamos começando a buscar alguma coisa melhor. Nos 2 campeonatos seguintes, nós temos reais chances, naturalmente, mas nós temos que ter a consciência que serão jogos muito complicados, com o Atlético lá fora e com o Corinthians semana que vem, dentro da nossa casa. Todo cuidado é pouco, tudo em aberto, disputas aí com certeza muito francas. Agora, são grandes equipes. Ainda mais se tiver o William e Renato Augusto. Sabem do potencial e da capacidade de cada uma. Tomados um 2-0 do Corinthians no Maracanã seria doído. A equipe que passará às fases seguintes. Aqui, boa noite, senhores. Arrascaeta, por que vocês compraram a ideia do Dorival? E, Dorival, como fazer, o que você fez para esses caras comprarem a sua ideia? Boa pergunta. Olha, a gente está num momento difícil, né? Ele chegou num momento complicado. Um time nosso, pela qualidade que tem, sempre tem que estar brigando por coisas importantes. O vestiário nosso... Vocês começaram... com certeza é muito gordos bom, mas precisamos de um cara que viera cheio de... voltasse a Tô brincando. Mas, ao mesmo tempo, totalmente desconectados. A temporada do Campeonato Brasileiro foi totalmente desconectada. Coisas que o treinador passou e aos poucos fomos... Queria chamar vocês de festeiros. Eu queria chamar vocês de festeiros, mas não rolou, porque o Campeonato Brasileiro só começou em abril, né? Em janeiro, quando vocês começaram, talvez vocês começaram gordinhos, cheios de gorduras de churrasco e cervejada. Ao longo da temporada teve muita cervejada, né? Durante a passagem do Paulo Souza, todos os jogadores do Flamengo fizeram aniversário, todos tiveram festinha, todos tiveram comida, bebida. Engraçado que com o Dorival as coisas são escondidas, né? Bem apagadas. Com o Paulo Souza era escancarado. Não era pra fazer o cara cair mesmo, não tinha jeito. Quando você ganha, o ambiente vai ficando ainda melhor. E a gente está numa fase crescente e temos que continuar no mesmo jeito que a gente chegou até aqui. Eu acho que quando você assume o comando de uma equipe, primeiro você tem que buscar um norte para essa equipe. Isso que eu falo, eu quero tirar aqui, nada do que eu fale, eu vá fazer uma comparação em relação ao trabalho anterior. Eu já estava imaginando isso. Quando você faz esse tipo de pergunta, normalmente vai acabar esbarrando no Paulo Souza, né? Quero deixar bem claro isso, porque tudo que você de repente fale aqui farão uma abordagem em relação ao trabalho anterior. Não, eu respeito todo o trabalho, toda a condição, toda a situação que é apresentada. Quando você assume um clube, você tem consciência daquilo que está assumindo, do momento que a equipe esteja vivendo, daquilo que você tem a necessidade de fazer. Então, eu respeito muito aqueles que aqui estavam e nada é de uma maneira comparativa. Você tem uma ideia, não para você, amigo, mas para os jornalistas você sempre dá esse norte aos jogadores. Você mostra isso em vídeos, em mensagens, em movimentos. Paulo Souza faz isso também. E, ao mesmo tempo, você trabalha isso no campo, no dia a dia. Esse é o trabalho tático, o trabalho do dia a dia. É natural que, num campeonato maluco como o que nós estamos, as dificuldades em se trabalhar uma equipe, elas são muito grandes, vocês sabem muito bem disso. Mas todo o tempo possível ele é aproveitado nesse sentido, em fazermos trabalhos posicionais, táticos, para que os jogadores assimilem aquilo que você deseja. E eles perceberam que tinha coisas muito positivas. Ajustes nós fizemos, naturalmente, no posicionamento de um e de outro, principalmente no do Arrascaeta, que é um atleta de altíssimo nível, que se jogar da maneira como vem jogando, se sentindo como ele tem sentido com o passar dos jogos, eu não tenho dúvidas que ainda coisas muito boas acontecerão, e da forma como isso vem sendo construído, todos os jogadores participando dessa reconstrução, acaba acontecendo de uma maneira muito mais clara e direta pela capacidade e qualidades que a nossa equipe possui. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Nós abordamos todos os aspectos possíveis,
para que buscássemos uma melhora. E isso, graças a Deus, vem acontecendo. Eles vêm acreditando, as coisas vão se abrindo e de repente, voltemos a ter aí atuações como as que nós estamos apresentando. Espero que mantenhamos tudo isso, porque a essência do futebol é um futebol bem jogado, é um futebol competitivo, é um futebol agressivo, como tem acontecido com o Flamengo, que independente de quem vá a campo, tem mantido a mesma postura, a mesma determinação e a mesma busca por grandes resultados. Gente, que fala sensacional, e faz eu lembrar que não é pro Dorival ficar constrangido em atingir o Paulo Souza, principalmente porque eu lembro da saída dele, com aquele indigente daquele empresário, né, que fez gracinha com o Dorival. No jogo contra o Inter a gente perdeu, natural, o primeiro jogo do Dorival, ele falando sobre voando como um sapo, porque o sapo não voa, mas ele dá saltos, voando como um sapo, né? Ele fez uma piadinha sobre isso pra falar sobre a saída, né, a saída do Paulo Souza e o início do trabalho do Dorival. Olha onde o Dorival chegou, e eu duvido que o Paulo Souza chegaria. A gente não estaria nem na Copa do Brasil. A gente estaria hoje na situação do Atlético Mineiro. E o Corinthians estaria eliminando a gente. Porque eu acredito que com o Paulo Souza talvez a gente até passasse pelo Tolima. Eu acredito que com o Paulo Souza a gente até poderia passar. Talvez passaria a vergonha de não passar. Mas eu acho que até poderia passar pelo Tolima, porque com o Paulo Souza, a gente ainda fez uma boa fase de grupo, a gente chegou a ser... A gente foi terceiro, né, nas classificatórias, até por isso que a gente define o jogo contra o Corinthians em casa. Mas, se a gente passasse pelo Tolima, chegasse no Corinthians com o Paulo Souza, eu acho que a gente não passaria do Corinthians. Com aquele futebol apresentado até o dia que o Paulo Souza saiu. Como que será que o que está pensando o empresário do Paulo Souza depois dessa arrancada de futebol apresentado pelo Dorival? Será que ele deve ter pensado, eu tô agenciando um cara bem ruim? Será que ele pensou isso? Dorival, boa noite aqui atrás. Queria que você falasse um pouquinho dessa entrada gradativa que você tem promovido do Vidal. O que você está pensando para ele? Gradativa demais até, tá, amigo? 73 minutos para o Vidal entrar? Esse time já estava morto. Aos 60, esse time não queria jogar mais. Olha, é um jogador que pode jogar tanto como um 5, né? Um volante, assim como também a função que ele jogou praticamente a carreira dele toda, né? Como um segundo homem, que tanto pode ser pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. É um jogador que tem um ótimo passe, uma mobilidade, movimentação. E você só colocou ele aos 73. Participando da maioria das ações. E isso tem sido importante, porque a qualidade do passe dele é muito boa. E acaba acaba qualificando a nossa iniciação, mesmo a nossa transição, porque as ligações, quando chegam no pé dele, sempre saem ou fluem de uma maneira muito clara, muito nítida e limpa, dando uma dinâmica ainda maior a uma equipe que já é rápida por natureza. Última pergunta aqui. Boa noite, Dorival. Luciana Zogarbi, Rádio Roquete Pinto. Ainda em cima dessa questão... Roquete Pinto. Ah, desculpa, é muito engraçado esse nome. Da entrada do Vidal, você hoje optou pela saída do João Gomes, muito por conta do posicionamento. O Thiago Maia já estava amarelado, apesar disso. Queria saber de você como você vê a possibilidade de jogar com o João Gomes também, junto com o Vidal. É uma possibilidade real, ela existe. O João, em muitos momentos, jogou também como volante, tendo um segundo homem ao seu lado. Já foi o Everton, já foi o Vitor. Não vejo problema nenhum. Tudo é uma questão de momento. Eu só senti que o João deu uma sufocada naquele instante, por estar fazendo uma função ali importante. O Vidal entrou, assentou um pouco mais a equipe. O Thiago, mesmo com cartão, vinha mantendo um posicionamento tranquilo, equilibrado, não vinha necessitando de muitas disputas. Não vinha necessitando de muita disputa. O Corinthians não usou
a favor dele o fato do Thiago Maia estar de cartão amarelo. Olha o que ele disse. E com isso, então... O Thiago não necessitou de criar confrontos com o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians se isentou Nossa. O mínimo era forçar o Thiago Maia ao segundo cartão pra melhorar o jogo pro Corinthians. E o Thiago, ele é homem o suficiente pra entrar nessa briga. Não tivemos a necessidade de alterar um jogador que vinha muito bem posicionado. Olha que isso. estava muito bem postado em campo e que estava dando uma segurança ainda maior. Por isso a alteração, mas isso eu esperava que fosse fazer olha só a mente de um treinador, né? Fazer a substituição pelo cartão. Acho que, vamos tirar o Thiago só pra não correr um risco aqui, mas realmente faz sentido o que ele falou. Juntos em qualquer momento. Bom, esse foi o nosso Fala Professor, espero que vocês tenham gostado. Não reparem, eu estava no meu Danone. O meu Danone tem um monte de dadinhos coloridos, porque é o meu gelo em cápsula. Mas é assim, gente, eu acho ele muito gracinha. É o meu Danone, como diz o Luiz Antônio Rubro Negro, né? Adoro ele. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente vai fazer muito mais Fala Professor, dando minha opinião também, intercalando com ele a opinião dele. E que a gente faça um ótimo jogo de volta. Acho que tem muita coisa encaminhada já. Libertadores, a gente conseguiu um ótimo resultado. Ainda podia ser muito melhor. A gente podia ter feito um 4-0 só pra... Quando você enfiar a faca, roda ela. Eu acho que faltou rodar, tá? No Maracanã, vamos rodar a parte que faltou. Acho que esse é o foco pro jogo de volta no Maracanã. Beijo, galera! I live inside my own world of make-believe.